2 Crônicas 26, versículo 1. Todo o povo de Judá tomou Uzias, que era de 16 anos, e o constituiu rei em lugar de Amasa, seu pai. Ele edificou a Elate e a restituiu a Judá, depois que o rei descansou com seus pais. Uzias tinha 16 anos quando começou a reinar, e 52 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe, Jecolias de Jerusalém. Ele fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Amasa, seu pai. Propôs-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era sábio nas visões de Deus. Nos dias em que buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Saiu e guerreou contra os filisteus, e quebrou o muro de Gate, de Jabné e o de Asdod, e edificou cidades nos territórios de Asdod e entre os filisteus. Deus o ajudou contra os filisteus, contra os arábios que habitavam em Gurbal, e contra os meunitas. Os amonitas deram presente a Uzias, cujo renome se espalhara até a entrada do Egito, porque se tinha tornado em extremos forte. Também edificou Uzias torres em Jerusalém, a porta da esquina, a porta do vale, a porta do ângulo, e as fortificou. Também edificou torres no deserto e cavou muitas cisternas, porque tinha muito gado, tanto nos vales como nas campinas. Tinha lavradores e vinhateiros nos montes e nos campos férteis, porque era amigo da agricultura. Tinha também Uzias um exército de homens destros nas armas, que saíam à guerra em tropas, segundo o rol feito pelo escrivão Jeiel e Maacéias, o oficial sob a direção de Ananias, um dos príncipes do rei. O número total dos cabeças das famílias, homens valentes, era de 2.600. Debaixo das suas ordens havia um exército guerreiro de 307.500 homens, que fazia a guerra com grande poder para ajudar o rei contra os inimigos. Preparou-lhe Uzias para todo o exército escudos, lanças, capacete, couraças e arcos, e até fundas para atirar pedras. Fabricou em Jerusalém máquinas de invenção de homens péritos, destinadas para as torres e cantos das muralhas, para atirarem flechas e grandes pedras. Divulgou-se a sua fama até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudada, até que se tornou forte. Mas, havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração para sua própria ruína, e cometeu transgressões contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Porém o sacerdote Azarias entrou após ele com 80 sacerdotes do Senhor, homens de maior firmeza, e resistiram ao rei Uzias. Ele disse: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para este mister. Sai do santuário, porque transgrediste, nem será isso para a honra tua da parte do Senhor Deus. Então Uzias se indignou, tinha um incensário na mão para queimar incenso. Indignando-se ele, pois contra os sacerdotes a lepra lhe saiu na testa perante os sacerdotes, na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Deixa a sua Bíblia aberta. Espírito Santo, fala conosco. Fala conosco, Senhor, nesta noite. Tenha liberdade, Jesus. Que esse ambiente seja tomado para que a tua palavra seja glorificada. Que a tua palavra não venha cair na terra, mas que ela possa ser glorificada nas nossas vidas, Pai, nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Pode sentar. Uma palavra tremenda. Gosto muito desse texto. E eu tentei pregar essa palavra aos meus discípulos, não foi possível. Falei, agora vou ministrar ela no redil. Também não foi possível. E eu falei, já entendi. O Senhor quer que eu ministre ela no culto de celebração. Amém? Então o tema desta palavra é: mantenha-se na dependência. Manter-se na dependência. Continuar. Nós queremos nesses dias edificar uma igreja que mantém-se na dependência,
que continua na dependência, que continua na presença, que continua dependendo do Senhor, que não seja apenas um simples levantar de mãos, que não seja um simples início, sabe, onde na próxima semana, ou de repente no próximo mês, ou no próximo semestre, ou no próximo ano, a gente venha nos distanciar. Então o propósito nesses dias para nós como igreja do Senhor, não só propósito como desafio, é se manter-se na presença, é manter-se na dependência do Senhor. E esse texto aqui, essa história, ela nos ensina muito. Essa história, eu gosto muito de pregar histórias. E hoje eu vou falar sobre esse cara aqui, né? Esse abençoado aqui. Quero falar para vocês sobre Uzias. Então a história de Uzias nos ensina muito nesses dias. Quantos querem aprender nessa noite? Quantos estão sedentos para aprender sobre a palavra de Deus nesta noite? Quantos querem sair daqui edificado pela palavra do Senhor? Então quem era Uzias? Uzias era filho de Amazias. Sua mãe se chamava Jecolias, e o texto diz que ela chamava-se Jecolias de Jerusalém. Então foi-lhe dado esse título. Ele foi constituído rei em lugar do seu pai Amazias, e ele tinha 16 anos quando ele começou a reinar em Jerusalém. Ele tinha 16 anos, ainda era muito novo, e ele então começa a reinar em Jerusalém. E no versículo 4 ele diz que ele fez o que era reto perante o Senhor. Ele fez o que era reto. Ele começou, queridos, a praticar os mandamentos do Senhor. E nós sabemos que no Velho Testamento, quando a gente percebe um rei buscando a Deus, sabe, queridos, Deus o agraciava com muitas vitórias sobre os seus inimigos. Então Uzias fez o que era reto diante do Senhor, perante o Senhor. No versículo 5, ele se propôs a buscar ao Senhor. Versículo 5 diz assim: nos dias em que buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Então Uzias, ele propôs-se no seu coração de buscar ao Senhor, e ele então busca o Senhor, ele entra nessa dependência, ele vai para a presença, e então ele busca a presença, a direção de Deus para a sua vida, para aquele reinado. E a Bíblia diz então que o Senhor o faz prosperar. Você pode dar um glória a Deus por isso? Olha que coisa tremenda. E não é diferente nesses dias, não é diferente nesse tempo que nós estamos vivendo. Quando nós nos dispomos a buscar o Senhor, a sua presença, o Senhor nos faz prosperar, o Senhor nos ajuda, o Senhor nos fortalece. Queridos, o sucesso na vida de um discípulo, no nosso ministério, está em buscarmos ao Senhor. Sucesso na vida de um discípulo, no seu ministério, é manter uma busca constante pela presença do Senhor. Quantos quer ter sucesso nessa caminhada? Eu quero ter sucesso nesta caminhada. Eu quero caminhar, sabe, num cristianismo sendo vitorioso, conquistando aquilo que Deus tem para as nossas vidas, aquilo que Deus tem para a minha vida. Por isso eu creio no discipulado. Ontem
falei sobre discipulado na Nação Jovem, desafiei os jovens, nós estamos no momento oportuno. Eu creio no discipulado 1 a 1. Sabe por quê, amados? Porque o discipulado, ele prioriza ensinar o discípulo a se relacionar com Deus. Então esse momento que nós temos com nossos discípulos, você tem, nós temos orientado nesses dias, nós temos priorizado a levar os nossos discípulos, a igreja, a se relacionar com o Senhor. Porque uma vez nos relacionando com Deus, Deus ele faz coisas sobremaneira nas nossas vidas. Amém. Por isso nós queremos nesses dias levar a igreja para a presença do Senhor, a buscar o Senhor. Quem busca encontra. Jeremias 29 versículo 13 diz assim: olha, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração, e eu serei achado de vós, diz o Senhor, e mudarei a vossa sorte, e vos congregarei de todas as nações. Aleluia! Quando nós nos dispomos a buscar o Senhor se deixa, Ele, sabe, se deixa ser encontrado por nós, e eu serei achado por vós. Quantos querem encontrar o Senhor nesses dias? Eu quero encontrar o Senhor nesses dias. Quero levar essa igreja a encontrar o Senhor nesses dias. Quero levar essa igreja a ter experiências com o Senhor nesses dias. Só vai valer a pena se nós tivermos experiências com Ele. Você pode dar um glória a Deus por isso? Essa busca então traz o céu sobre as nossas vidas. E me permita falar um pouquinho do que Deus fez na vida deste rei. O texto diz que o Senhor o prosperou. Meu Deus, mas como Deus prosperou esse rei? Então preste atenção, e a Bíblia diz que ele guerreou contra os filisteus, e Deus o ajudou contra os filisteus, Deus o ajudou contra os seus inimigos. O texto diz que ele quebrou o muro de Gat, de Jabiné, de Asdod, no versículo 6, se você está com a Bíblia aberta, acompanhe comigo. Seu exército entrou em batalha, e então eles derrubam os muros dessas cidades. E nós sabemos que muro nos fala de proteção, e quando os muros estão caídos de uma cidade, essa cidade ela se torna uma cidade acessível, se torna então uma presa fácil para os seus inimigos. Então Deus o ajudou, se tornou um renome naquela época, ao ponto dos seus inimigos trazer presentes para ele. No versículo 8, quantos estão dando presente nesses dias? Muitos, né? Tem chá de panela, chá de garfo, chá de berço, chá de caldeirão, e chá, e glória a Deus por isso. Mas deixa eu te falar, você já deu presente para o seu inimigo? Ou melhor dizendo, você já deu presente para aquela pessoa que você foi assim na vida desse homem, sabe? A prosperidade do Senhor foi tão tamanho na vida dele, que ele chamou a atenção dos que estavam à sua volta, ao ponto de receber presentes. Olha o versículo 9, diz que ele edificou torres em Jerusalém, edificou torres no deserto. Não é fácil edificar torres no deserto, não é fácil criar proteção no deserto, mas Deus foi com ele ao ponto em que ele
edificou essas torres. A Bíblia diz que ele se tornou um agricultor. A Bíblia diz que ele se tornou um agropecuário. Tinha tanto gado, como nos vales, como sobre os montes. A Bíblia diz que ele se tornou amigo da agricultura. Olha só que coisa tremenda. Tinha muitos gados, muitas posses. A Bíblia diz que ele tinha 2.600 cabeças de família. Tinha 2.600 sacerdotes. Versículo 13. Tinha um exército de 307.500 soldados que saía à guerra. Olha que coisa tremenda. E o Senhor o fez prosperar. E não apenas este exército, mas no versículo 14 fala que esse exército ele era equipado, tinha um poder bélico, flechas, arcos e etc. Mas no final do versículo diz que ele fabricou máquinas de invenção humana. Ele tinha homens péritos. E Deus deu a eles naquela época graça para eles edificar máquinas que atiravam flechas e grandes pedras. Se consegue imaginar isso naquela época? Máquinas estas que ficavam nas torres. E essa máquina atirava flecha e também atirava grandes pedras. Creio eu que era máquina de ferro. Tamanha era a graça de Deus, sabe? Como Deus o fez prosperar. E se você ler aí no versículo 15, no finalzinho do versículo, diz que ele foi maravilhosamente ajudado. E não é diferente nos dias de hoje. Quando nós nos dispomos a buscar o Senhor, nós somos maravilhosamente ajudados pelo Senhor. Você crê nisso, igreja? Quando nós nos dispomos a buscar a Deus, Deus nos faz prosperar. Quando nós fazemos o que é reto diante do Senhor, quando nós nos dispomos a ter um relacionamento com Deus, a sermos íntimos de Deus, Deus nos faz prosperar. Então naquele tempo era assim. Naquele tempo era dente por dente, preste atenção nisso. Naquele tempo era batalha mesmo. Mas hoje, meu filho, nós estamos no tempo da graça. Nesse tempo, Deus nos ajuda a prosperar. Deus nos ajuda a termos uma vida espiritual saudável. Uma vida espiritual onde nós temos a liberdade de entrar na presença do Senhor. Nesse tempo, Deus nos agracia com a sua graça, com a sua presença. Nesse tempo, a forma de Deus nos prosperar é nos fortalecendo para que nós possamos vencer as batalhas do dia a dia. Quando eu falo de uma vida espiritual próspera, eu estou dizendo de uma vida espiritual onde o Senhor nos dá condição de manusear as armas que Ele tem colocado nas nossas mãos nesses dias para vencer as nossas batalhas. O Senhor nos dá condição de utilizar estas armas. Eu quero falar para vocês destas armas. Não é flecha, nem arco, nem espada, nem máquinas de atirar pedra. Nós não atiramos pedra nesse tempo. Quero falar para você do nome de Jesus.
Quero falar para você do sangue de Jesus. Quero falar para você do poder da adoração. As armas da nossa milícia não são carnais, mas elas são poderosas em Deus. As armas das nossas milícias são poderosas. Então, nesse tempo, Deus nos prospera, nos dando paz, nos trazendo segurança, porque paz nos fala de segurança. Por isso nós estamos aqui. Com certeza você está com esse sentimento gostoso dentro de você, sentimento esse que dinheiro nenhum paga. Se há alguma acusação sobre a sua vida, eu quero dizer para você nesta noite: nenhuma acusação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Receba a paz do Senhor nesta noite. Cedo eu dei conta, me desculpa, não dá. Eu vos deixo a minha paz eu vos dou, não como o mundo dá, porque a paz do Senhor é diferente. Seja próspero nesses dias. Deus tem nos ajudado de forma maravilhosa, nos concedendo paz, para que nós possamos viver mesmo meio a esse tempo de caos lá fora. Nós estamos aqui glorificando a Deus pelo derramar da sua graça sobre as nossas vidas. Você entende? Entende o que o Senhor está fazendo nesse tempo? O Senhor tem nos agraciado com bênçãos espirituais. A Bíblia fala das bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Isso que aconteceu aqui são bênçãos de Deus para nós nesse tempo. Olha quantos filhos, glória a Deus, quantos neném, quantos bebê lindo, famílias abençoadas, famílias que Deus tem prosperado nesses dias, amém? Estou falando para você que Deus tem nos ajudado nesses dias. Você pode dar um glória a Deus por isso. E ele propôs-se a buscar o Senhor, e o Senhor o fez prosperar. Igreja, seja próspera nesses dias. Seja próspera. Receba de Deus que a nossa maior conquista no ano de 2015 seja uma vida espiritual próspera na presença do Senhor, porque uma vez nós estando prósperos espiritualmente, todas as coisas são acrescentadas sobre as nossas vidas. Você crê nisso? Então ele foi maravilhosamente ajudado. Mas preste atenção nas últimas palavras do versículo 15. Até que se tornou forte. Ei, assim, falo de mim mesmo, parece que tem alguma coisa aqui. Parece que tem algo aqui que diferente. Mas aí no versículo 16, olha só, assunto aí. Olha só o que diz no versículo 16: mas havendo-se fortificado, exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína, e cometeu transgressões contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Misericórdia.
havendo ele se fortificado, havendo ele prosperado, exaltou-se o seu coração, a Bíblia diz, para a sua própria ruína, porque a soberba precede a ruína. Ei, cadê aquele homem que nos dias de Zacarias se dispôs a viver uma vida de dependência? Cadê aquele homem que se dispôs a fazer o que era reto diante do Senhor com 16 anos? Cadê aquele homem que foi ajudado contra os seus inimigos, que venceu os filisteus? Os filisteus foram um dos inimigos que mais perseguiram o povo de Deus, e a Bíblia diz que Deus o ajudou contra os filisteus. Cadê aquele homem que recebeu a graça de Deus? Onde está Uzias na sua primeira glória? Quando preparava esta mensagem, me bateu um temor no coração, queridos. Quando preparava esta mensagem, eu falei: meu Deus, enche o meu coração de temor. Ele se exaltou. Se nós olharmos no nosso meio, a gente sente a falta de alguns Uzias. Pessoas que tiveram uma experiência com Deus, mas deixou a semente da soberba entrar no seu coração, e já não estão mais no nosso meio. E veio a consequência. E então ele entra num lugar, no templo, para queimar incenso, função essa que era permitida apenas para os sacerdotes. E ele entra então, cheio de glamour, cheio de autoridade, e de repente vem 80 sacerdotes e diz: não lhe compete queimar incenso. E a Bíblia diz que na mesma hora saiu lepra na testa dele. Aquele homem que era tão agraciado, aquele homem que tinha um favor de Deus na sua porta, agora está com lepra na testa. Segundo princípio aqui é o princípio da vigilância. Faltou-lhe cautela, faltou-lhe atenção, faltou-lhe controle, faltou-lhe cuidado. Aquele que está em pé, toma cuidado para não cair. Sabe, se não tomarmos cuidado nesses dias, nós nos tornamos um Uzias. Se nós não tomarmos cuidado, nós nos ensoberbecemos. Nós achamos que somos o cara furada, né? Quais são os ambientes que o inimigo usa para fazer com que nós achamos que nós somos alguma coisa? De fato nós não somos. Na verdade, nós somos dependentes do Senhor. Nós precisamos ser dependentes do Senhor. E ele ensoberbeceu. Às vezes nós nos ensoberbecemos, e uma das maiores evidências é a prosperidade.
Às vezes diante de uma prosperidade, às vezes diante de um crescimento de posses, crescimento financeiro, nós não sabemos lidar. E nós então nos ensoberbecemos. Muitas vezes é um emprego novo, muitas vezes é uma promoção no trabalho, onde ali as pessoas vêm falar, você fala, calma, opa, tudo agora tem que passar por mim, agora eu sou o rei da cocada amarela aqui no meu trabalho. Muitas vezes esse espírito vem sobre aqueles que foram promovidos, foram beneficiados pela graça de Deus. Muitas vezes, sabe, essa soberba, esse ensoberbecimento vem quando nós adquirimos a nossa casa, nosso carro. Ore pelo meu carro, que está demorando demais. Quero glorificar a Deus através do meu carro. É para a glória de Jesus. Nome de Jesus. Muitas vezes é através de um relacionamento de namoro. Sabia? Muitas vezes é através do casamento. Muitas vezes é quando você começa a ter discípulos, muitos discípulos, e você diz, a minha geração. Cuidado, crente, porque os discípulos são de Jesus. Não a nós, não a nós, Senhor, mas ao teu nome de glória. Toda honra e toda glória seja dado ao Senhor, porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. Tudo que tem vindo às suas mãos, meu filho, comece a glorificar o Senhor. Diz, graças, glória a Deus, obrigado Jesus. Muitas vezes é quando um pastor vem aqui à frente e prega maravilhosamente bem, e aí a igreja chega e fala assim, mas hoje o Senhor estava ungido, hein? O dia que o pastor prega bem, as ovelhas chegam e dizem, o senhor estava ungido, e dá muito abraço nele. O dia que ele enfrenta uma guerra, ou não foi muito feliz na mensagem, as ovelhas vão embora. Mas eu já estou acostumado. Não tem problema você elogiar, continue, pode, mas você que está recebendo, meu filho, transfere para Deus. Levanta suas mãos e diz, toda honra, toda glória seja dada ao Senhor meu Deus. Abra em Atos 12, fica aberto aí, Atos 12, olha só aqui que coisa tremenda. Quem achou? Atos 12, tem algo interessante aqui. 12, 21, em dia designado, Herodes, vestido de traje real, assentado no trono, dirigiu-lhes a palavra. Herodes veio assim como eu estou aqui, e começou a pregar, e o discurso dele foi um bom discurso, vazio, cheio de si, com certeza, mas aí o povo começou a clamar, é a voz de um Deus e não de homem. Versículo 23, no mesmo instante um anjo do Senhor lhe feriu, por ele não haver dado glória a Deus, e comido de vermes expirou. Misericórdia. Olha aqui para mim, meu filho, isso aqui foi no tempo da graça.
De repente Herodes, cheio de pompa, vai para o púlpito e dá um bom discurso. E o povo, a congregação herodiana, começa a dizer: é a voz de um Deus, é um Deus, Deus com D minúsculo, e não de homem. E ele não transferiu a glória para o Senhor, e no mesmo instante ele foi comido de bicho. Vira para o teu irmão e diga: cuidado com os bichos. Você está entendendo? Você está entendendo a repercussão que isso foi naquela época? Meu filho, não é diferente nos dias de hoje. Deixa eu dar uma palavra para os levitas aqui. Povo esse abençoado, povo esse que nós precisamos orar muito por eles, povo esse que tem crescido, que tem se dado aqui. Mas deixa eu falar para você, tome cuidado. Numa certa vez, o Espírito Santo me incomodou para chegar num levita e dizer: olha, cuidado, porque é a glória do Senhor. E esse levita não deu muito moral para a minha voz. Ele só dormiu, mas não amanheceu. Acabou. A glória é do Senhor. Esse ministério levítico é um ministério onde o inimigo mais tenta se levantar, trazendo soberba. Esse ministério é o ministério que mais as pessoas acham que são. Meu filho, você deve ser o que mais deve depender de Deus. Eu e você, nós que estamos aqui em cima, que mais devemos dar honra e glória ao Senhor. Cuidado com a lepra na testa, porque ela vem devagarzinho. Não vai ser como foi lá no rei Uzias, é devagarzinho. Sabe como que a lepra vem? Ela começa a vir quando você acha que é. Sabe como a lepra vem? Quando você começa a dar um coicinho lá na sua casa, né? Os homens são brutos e as mulheres falam demais. Não radicalizando, mas essas coisas perseguem esse casal lindo, esse ser maravilhoso. Aí lá no seu trabalho, você aprendeu, e você. Opa, sai pra lá, né? Coicinha aqui, coicinha na igreja, os irmãos. Esquisito, né? Mas vou chegar lá. E vai, meu filho. De repente você não está percebendo, mas tem algo nascendo na sua testa que chama-se juízo de Deus. E você sabe o que vai acontecer? Você vai distanciar do Senhor. Você vai viver um cristianismo distante do Senhor. Segundo estágio, você vai começar o início de apostasia dentro da igreja. Sabe o que é isso? Você vai deixar de crer. Sabe por que você vai deixar de crer? Porque lhe falta experiência com Deus. E se não tem experiência com Deus, há uma tendência muito grande de deixarmos de crer na palavra de Deus.
querido, ao invés da soberba, vamos aprender com Jesus. E aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Ele mesmo sendo Deus, não usurpou o ser igual a Deus, mas assumiu a forma de servo, humilhando-se até a morte de cruz. Por isso o Senhor o exaltou sobremaneira. É Deus quem vai te levantar, é Deus que vai fazer de você um homem próspero. Vamos aprender com ele. Então, Uzias simboliza pessoas que usa Deus como trampolim para receber aquilo que deseja, sem um maior compromisso ou aliança com Deus. Uzias simboliza pessoas que vêm para a igreja para fazer barganha, para fazer troca. Não, vamos viver esse cristianismo raso, esse cristianismo sem raiz, meu filho. Nós estamos aqui porque nós somos gratos a Deus por aquilo que Ele fez há mais de 2000 anos atrás. Ele foi na cruz do Calvário e ali Ele se entregou por mim, por você, pela humanidade, para que hoje nós pudéssemos estarmos aqui livres, glorificando o Teu santo nome. Vamos viver esta caminhada nesses dias, glorificando por aquilo que Ele é e por aquilo que Ele pode fazer nas nossas vidas. Não fazendo barganha, fazendo troca. Uzias simboliza pessoas que começam bem e terminam mal. Nos dias do sacerdote Zacarias, propôs-se Uzias a buscar o Senhor. Quantos não começam bem? Quantos não vêm aqui à frente? Quantos não inicia sua caminhada cristã com fervor, mas aí o tempo vai passando, vai vindo um esfriamento. Mas nós vamos ser diferentes. Vira para esta pessoa que está do seu lado e diz: nós vamos sermos diferentes. Nós vamos permanecer. Eu vou permanecer com Ele. Eu vou permanecer na dependência dEle, porque eu entendo que todas as coisas para Israel, todas as coisas para a igreja do Senhor, vem dEle. Israel depende do Senhor. Começa bem. Nós não podemos deixar a intensidade das primeiras obras. Nós não podemos deixar a intensidade do primeiro amor. Quantos lembram lá no início? Uau! Chegávamos na igreja, era diferente. Terminava o culto, a gente perguntava que dia mesmo que é o próximo culto. O evento tal é quanto? Deixa eu logo pagar. Era uma intensidade. Que dia mesmo que é a vigília? Que dia que é a célula? Que dia que é o encontro? Vou te expor, irmão, mas eu vou só chamar uma responsabilidade para você. O irmão chegou na igreja agora e ele está querendo, ele quer ir para o encontro, e ele está dizendo: não, eu quero compromisso, eu quero isso, eu quero aquilo. Glória a Deus. Continua, meu filho, porque essa é a melhor decisão e a melhor caminhada para nós.
Nós não podemos perder essa intensidade, principalmente para com Ele, principalmente para com a sua obra. Meu filho, não perca a intensidade. Você não está precisando de mais um encontro, de mais um evento. O que você está precisando é voltar para o modelo original. E o modelo original é depender do Senhor. Você está entendendo? E eu acho tão tremendo que ali em Apocalipse 2, Deus fala de uma igreja, da igreja de Éfeso. E Deus fala da igreja de Éfeso, da sua perseverança. Deus fala do seu trabalho. Deus fala do seu labor. Labor é algo, meu irmão, que está à frente do trabalho. É algo que você, sabe, faz com intensidade. Deus fala que essa igreja, ela não suportava homens maus. Deus fala que essa igreja também repreendia aqueles que diziam serem apóstolos, mas não eram. Mas aí de repente, o texto diz no versículo 4, Deus chega para a igreja e diz assim: mas eu tenho contra ti que perdeste o teu primeiro amor. Olha, eu tenho contra ti porque você já não faz como fazia antes. Olha, eu tenho contra ti porque lá no início você era intenso, igreja de Éfeso, mas hoje o seu primeiro amor esfriou. E aí Deus diz para aquela igreja: arrependa-te, veja de onde caíste, porque senão eu venho sobre ti e removo o teu candeeiro, eu removo a tua luz. Diga misericórdia. Diga assim comigo: Uzias tem que ser resistido. Vai para o versículo 18. Versículo 18: e resistiram ao rei Uzias, e lhe disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes filhos de Arão, que são consagrados para este mister, sai do santuário, porque transgrediste. Nem será isso para a honra tua da parte do Senhor Deus. Versículo 19: então Uzias fez o que, irmãos? Se indignou. Olhe para mim, parece que ele teve uma chance, não é verdade? Sabe, se ele então chegasse para esses 80 sacerdotes e se arrependesse e dissesse: ok, mas ele se indignou. A sua autoridade era tanta, seu glamour era tanto, que ele não conseguiu voltar. Ele não conseguiu ser um Davi, que foi rápido em ir para a presença do Senhor. Quando o profeta Natan chegou para Davi e começou aquela historinha, Davi chegou e disse: pequei contra o Senhor. E o profeta também já liberou logo a palavra sobre ele: você também não morrerá. Mas Uzias se indignou. Deixa eu falar para você: Uzias tem que ser resistido. O Uzias, que muitas vezes tenta se levantar dentro de nós. Esse é o inferno, né, pastor? Esse é o inferno. O pastor pregou que há um inferno dentro de nós. Uzias é um dos infernos dentro de nós. Uzias
tem que ser resistido. Resiste os dias. Nós estamos no discipulado. Nós estamos numa igreja de relacionamento. Sabe qual é o nosso maior desafio do discipulado nesses dias? Exortar, admoestar. As pessoas não querem ouvir repreensão. As pessoas só querem ouvir o que agrada a alma deles. Mas nós precisamos, primeiro, encorajar, repreender. Segundo, ter um coração ensinável. Nós precisamos disso nesses dias. E eu já encerro, pedindo você para abrir agora em Isaías 61. Ministério Levítico pode subir. Isaías 6, melhor dizendo, tá? Desculpa. Quem encontrou? No ano da morte de quem, irmãos? De quem, igreja? Eu vi a glória do Senhor. Eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. No ano da morte do rei Uzias. Você pode fechar a sua Bíblia e ficar de pé. Não disperse. Olhe para mim. Isaías foi um profeta messiânico. Profetizou sobre 4 reinos. E o primeiro reino foi o de Uzias. Foi necessário Uzias morrer para a glória do Senhor se manifestar. Eu falo simbolicamente. Uzias tem que morrer dentro de nós para que a glória do Senhor possa se manifestar sobre as nossas vidas. A autossuficiência tem que morrer dentro de nós. O achar que somos tem que morrer dentro de nós, para que a glória do Senhor possa se manifestar. Mas me permita concluir. Nós podemos ser diferentes. Vire para esta pessoa que está do seu lado e diga: nós podemos ser diferente. Nós podemos ser, começar buscando a Deus, e não apenas iniciar, dar continuidade. Amém? Não apenas no hoje, mas continuar buscando a Ele, continuar dependendo dEle, amanhã, depois e sempre. Uma igreja que mantém-se na presença do Senhor. Uma igreja que tem um coração vigilante. Olha aqui, precisamos desse coração vigilante, precisamos desse coração cuidadoso, nós precisamos desse coração atencioso. Devemos orar e dizer: Senhor, nos provê do escape esse que nos faz livrar
das tentações e da circunstância. A Bíblia diz que não nos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Ele, sendo fiel para conosco, nos deu escape. Amém, queridos? Começar bem, começar na dependência, na humildade e permanecer. Agora, olhe para mim. Tudo isso para cumprir o propósito do Senhor. Tudo isso para que 2015 de fato seja o ano da conquista. Quantos vão fazer a diferença? Quantos vão fazer diferente?